Você confiaria sua vida a alguém que você ama muito? Tem certeza? Agora, imagina se essa pessoa, ao invés de te proteger, fosse justamente a causa do seu fim. Hoje eu vou contar a você a história inacreditável da Betsy Faria, que é essa senhora fofa aqui. Uma mulher cheia de vida, que adorava aproveitar cada momento, mas que acabou sendo traída de uma forma muito cruel por quem ela mais confiava. E olha, eu não sei você, mas quando eu descobri essa história, eu fiquei bastante revoltada. Depois me diz aqui nos comentários se você ficou também. E aí, eu sou a Grace e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A Betsy Faria era daquelas pessoas que você conhece uma vez, mas que você já quer ter por perto para sempre. Ela nasceu no dia 24 de março de 1969. E olha, ela era daquelas pessoas que chegam e já muda o clima da sala, sabe? Ela deixa a vibe lá em cima. Ela tava sempre bem-humorada, animada e vamos ser sinceros aqui que todo mundo conhecia ela, dizia que ela era um pouco avoada também. Mas quem é que não é, né? Ela não tinha muito dinheiro, mas ela era rica de um jeito que realmente importa. De afeto, de amizades e de gente boa ao redor. Ou talvez não tão boa assim, mas a gente já vai descobrir. Ela trabalhava num posto de gasolina da cidade, o que até ajudava ela a encaixar melhor os horários para ela correr atrás das paixões que ela realmente tinha. E uma dessas paixões virou até um negócio próprio. Ela criou um serviço de DJ chamado Party Starters. E é o melhor nome que ela poderia ter colocado, porque quer dizer os que começam a festa. E ela era literalmente essa pessoa que onde quer que chegasse, o lugar realmente virava uma festa. A Betsy também tinha muitos hobbies. Ela adorava passar tempo ao ar livre, jogar tênis, acampar e também curtia jogos de cartas e de tabuleiro. E para completar, ela conheceu alguém por quem se apaixonou, que era esse cara aqui, o Russ Faria. E no ano de 2000, eles se casaram e juntos eles criaram duas filhas lindas. O Russ até usou os conhecimentos que ele tinha em informática para ajudar no negócio de DJ da Betsy, criando ali uma playlist automatizada para ela conseguir passar nas festas que ela ia. Eles viviam juntos, eles trabalhavam juntos e era uma relação bastante harmoniosa. Até que, uma década depois, as coisas começaram a mudar quando a Betsy foi diagnosticada com câncer de mama. E sendo quem ela era, ela não ia desperdiçar o tempo que ela ainda tinha, porque ela já gostava de viver a vida intensamente. Então, quando ela recebeu esse diagnóstico, ela fez planos para ir num cruzeiro de celebração da vida com o Russ, a filha e alguns amigos. Mas no fim de 2011, antes de embarcarem nesse cruzeiro, as notícias pioraram. O câncer tinha se espalhado já pro fígado e os médicos disseram que o tempo dela estava quase se esgotando. A Betsy, mesmo com tudo que estava acontecendo, ela decidiu aproveitar o tempo que ela ainda tinha, enquanto os efeitos do tratamento estavam mais leves, porque ela sabia que depois que a quimio começasse para valer, viriam os dias mais difíceis, com muito mal-estar, cansaço, e ela não queria deixar a vida passar assim, apagada. E quem tem alguém próximo na família que já passou ou tá passando por um tratamento de quimioterapia sabe o quão incapacitante fica com o passar do tempo. E foi assim que a Betsy decidiu embarcar naquele cruzeiro, sorrindo, rindo alto, aproveitando cada segundo do lado das pessoas que ela mais amava. E no meio dessa batalha teve uma pessoa que se destacou e muito. O nome dela, Pam Hupp, que é essa senhora aqui. As duas tinham se conhecido anos antes num escritório da State Farm e logo elas viraram amigas. E depois que veio o diagnóstico, a Pam começou a levar a Betsy para sessões de quimioterapia. Ela estava sempre por perto, ajudando no que dava, fazendo companhia, ajudava bastante a Betsy a passar por isso. E a Betsy era muito grata por isso. Ela via na Pam uma amiga leal, uma amiga constante, uma daquelas pessoas que parecem ser um porto seguro quando tá tudo desabando, sabe? E obviamente ela também contava com a ajuda do marido e das filhas. A família estava junto com ela em tudo também. Mas aí veio o dia 27 de dezembro de 2011, que parecia ser só mais um dia como tantos outros nessa rotina pesada de tratamento contra o câncer. Naquela manhã,
a Betsy foi pro Sightman Cancer Center, onde ela fazia as sessões de quimioterapia. E até aqui tudo bem. Só que mais tarde, ainda nesse dia, ela mandou uma mensagem pro Russ dizendo que ele não precisava ir buscar ela porque a Pam tinha se oferecido para levar ela para casa. Por volta das 19 horas, a Pam deixou a Betsy em casa, na cidade de Troy, que fica no estado de Missouri. E enquanto isso, o Russ, ele tava na tradicional noite de jogos de terça-feira com os amigos, rindo, comendo petisco e assistindo a filmes. Depois de terminar a noite com os amigos, o Russ entrou no carro e foi para casa. E supostamente ele ainda parou no meio do caminho para pegar um lanchinho rápido. Quem nunca, né? Foi por volta das 21h40 que o Russ entrou pela porta da frente de casa e o mundo dele desabou. A Betsy estava caída no chão da sala, coberta de sangue, com uma faca cravada no pescoço. O Russ entrou em pânico e completamente horrorizado, ele ligou pro 911, chorando desesperado, dizendo pro atendente que parecia que a esposa dele tinha tirado a própria vida, já que ela estava bastante deprimida por causa do câncer. Ele não sabia o porquê que ela faria aquilo, mas ele achava que era possível. Afinal, quem mais faria alguma coisa daquele nível com ela? Infelizmente, é o que a gente vai estar prestes a descobrir. Mas quando a polícia chegou, ficou bastante claro que aquilo não tinha sido um suicídio. A Betsy tinha sido esfaqueada 55 vezes. E quem quer que tivesse feito aquilo estava cheio de ódio. Naturalmente, os investigadores passaram a focar imediatamente no Russ, porque ele era o marido, ela tinha câncer e tinha um seguro de vida envolvido. Parecia fazer sentido que tivesse sido ele, né? Mas será que foi mesmo? E mesmo com um álibi sólido, com várias testemunhas afirmando que ele estava com os amigos naquela noite, e ele também tinha um recibo do fast food que ele foi com um horário marcado, a polícia praticamente ignorou tudo isso e manteve o Russ como suspeito principal. Poucos dias depois, ele foi preso. O Russ foi a julgamento e diversas testemunhas prestaram depoimento, incluindo quem? A melhor amiga da Betsy, a Pam. Pois é, e adivinha? Ela testemunhou contra o Russ, pintando ele como um marido agressivo que queria o dinheiro do seguro de vida da Betsy. E infelizmente, o júri acreditou. Em 2013, o Russ Faria foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. É isso. Caso encerrado, ou pelo menos era o que parecia, porque 2 anos depois começaram a surgir algumas incongruências nesse caso. Novos advogados assumiram o caso do Russ e descobriram algumas informações chocantes. Presta atenção. Eles acharam evidências de que o seguro de vida da Betsy tinha sido alterado só 4 dias antes da morte dela. E qual o nome da nova beneficiária? Eu vou deixar você adivinhar. Isso mesmo, Pam Hupp. Segundo ela, a mudança teria sido feita por ela e pela Betsy, só porque elas estavam preocupadas com a forma como o Russ lidaria com o dinheiro. Assim como você é uma pessoa tão preocupada com os outros, né, Pam? Mas a mim você não engana e nem aos novos advogados também. E logo eles encontraram provas de que a Pam ficou com todo o valor do seguro, os $150 mil. Mesmo tendo prometido que o dinheiro seria destinado às filhas da Betsy, a Pam ficou com ele. E os registros mostravam que a Pam dava versões contraditórias sobre onde ela esteve naquela noite. Primeiro, ela disse que ela nunca tinha entrado na casa da Betsy quando ela foi largar ela depois do tratamento, mas depois ela mudou essa versão e admitiu que tinha sim entrado na casa junto com a Betsy, sua mentirosa. Ou seja, tudo apontava para uma direção assustadora, que o culpado, na verdade, não era o Russ, que por falar nisso ainda estava preso, mas sim a Pam Hupp. E em 2015, o Russ conseguiu um novo julgamento. Só que dessa vez, a verdade veio à tona muito rápido. Sem o depoimento altamente enganoso da Pam e com provas claras de que o Russ jamais podia ter estado naquela cena do crime, ele foi finalmente absolvido e saiu da prisão como um homem livre e inocente. Mas para Pam Hupp,
o cerco estava se fechando. Em 2016, ela cometeu outro crime ainda mais bizarro e horrível, se é que é possível. E, cara, vem comigo porque essa história fica cada vez mais doida. A Pam, ela traiu um homem chamado Louis Gumperberg para casa dela. O Louis tinha deficiências físicas e mentais causadas por um acidente de carro. Mas mesmo assim, a Pam convenceu ele a entrar na casa dela, dizendo que ela era uma produtora de um programa chamado Dateline, que é um programa dos Estados Unidos que cobre histórias criminais reais. Ela disse pro Louis que ela pagaria para ele participar de uma reconstituição de crime. E adivinha qual o crime que ela queria reconstituir? Exatamente o que ela própria cometeu. Mas claro, a Pam não era produtora de nada, ela era só uma doida tentando se livrar da prisão. E ela simplesmente atirou na cabeça do Louis e depois alegou legítima defesa. Mas aí você me pergunta, Grace, por que ela fez isso? E então a polícia disse que foi uma tentativa de distrair eles da investigação principal da Betsy. Isso porque a Pam alegou que ela tinha matado o Louis em legítima defesa porque ele tinha atacado ela ou sei lá. Mas dessa vez a polícia ela não ia ser enganada pela Pam de novo. E felizmente a polícia viu que aquilo era uma armação absurda. Eles também encontraram um bilhete mal escrito no corpo da vítima. Claramente era uma tentativa de forjar um sequestro falso ligado ao Russ. E então, finalmente, a Pam foi presa. E agora a gente acha que acabou por aqui, né? Não. Se você pensa que a Pam se deu por vencida, você está enganado. Se liga só no plano maluco dela. Durante a prisão, a Pam pediu pra ir no banheiro. E no banheiro, ela tentou tirar a própria vida, se esfaqueando no pescoço e nos pulsos com uma caneta esferográfica, num ato que foi descrito como consciência de culpa. Pelo menos ela reconheceu que ela é um lixo humano e tentou fugir da responsabilidade. Mas mesmo assim, ela sobreviveu. E o ditado que vaso ruim não quebra, provando mais uma vez que a sabedoria popular muitas vezes tem razão. No julgamento, os promotores tentaram a pena de morte para ela. Caso você não saiba, nos Estados Unidos, em alguns estados, ainda existe a pena de morte. E no estado que ela estava sendo julgada, existia. Inicialmente, a Pam ela se declarou inocente, o que é inacreditável, eu sei. Mas em junho de 2019, ela fez um acordo judicial chamado Alford Plea, que é uma declaração em que a pessoa se diz inocente, mas admite que as provas são fortes o bastante para condenar ela. Eu também não acho que isso faça muito sentido, mas é uma coisa que realmente existe. E é o tipo de acordo que você só faz se você sabe que você tá muito encurralado. E com isso, a Pam escapou da pena de morte, mas ela foi condenada à prisão perpétua. Pelo menos isso, né? E em julho de 2021, quase 10 anos depois do assassinato da Betsy, a Pam foi oficialmente acusada pelo homicídio em primeiro grau dela, mesmo ela já estando presa pela morte do Louis. A história da Pam, ela ganhou tanta atenção que ela virou uma minissérie de drama criminal chamada de The Thing About Pam, exibida pela NBC com a Renée Zellweger no papel principal. E caso você não lembre quem é essa atriz, porque realmente ela tá irreconhecível nesse papel, é a nossa querida Bridget Jones, dos filmes O Diário de Bridget Jones. E quanto ao Russ, o marido da Betsy, ele foi solto, como eu já tinha falado, e abriu uma ação civil contra 3 policiais, alegando que as autoridades fabricaram provas contra ele, e ele também acusou a polícia de negligência por não investigarem a suspeita mais óbvia, no caso, a Pam. O Russ Faria venceu esse caso e recebeu $2 milhões de indenização em um acordo extrajudicial. Pelo menos ele teve aí algum tipo de compensação por ter sido preso injustamente durante 3 anos. E eu espero que você tenha gostado de ouvir essa história tanto quanto eu gostei de contar ela. E para ouvir mais histórias bizarras, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nesse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela para fazer uma maratona no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.